Presidente, eu acho que o Senado está perdendo receita, especialmente a TV Senado, com vários dos investigados e várias das testemunhas que vieram até aqui, porque é tanto empresário de sucesso, dá pra gente abrir um Shark Tank já e transmitir na TV Senado. É uma coisa assustadora. Nós estamos falando aqui com um sujeito que disse em resposta ao relator e não quer mais responder ninguém, por isso acho que nem vou me preocupar em fazer muitas perguntas, que não se preocupou em saber quais dos seus carros foram apreendidos pela Polícia Federal. Olha, primeiro que eu não tenho carro, mas se tivesse um carro e ele fosse apreendido pela Polícia Federal, ou se eu tivesse mais de um carro e fosse apreendido pela Polícia Federal, eu buscaria imediatamente saber quais foram. Não se preocupar, ainda mais um sujeito que tem uma Ferrari de 4 milhões de reais, em saber, deputado Rogério, qual que foi o carro, qual que não foi o carro que foi apreendido, me parece, como já foi dito aqui, a falta de preocupação de quem não ergueu a sua riqueza com o seu próprio trabalho. Para além disso, o salto impressionante que teve também do senhor de um patrimônio em 2017 de 100 mil reais para em 2025 ter BMW, Mercedes, Ferrari, Patek Philippe, 2 milhões de reais em vinho. Eu nem saberia gastar 2 milhões de reais em vinho, eu nem saberia que vinho comprar. Falar, olha, aqui você tem 2 milhões de reais pra você fazer uma adega. Eu falei, não sei o que eu vou fazer. No Carrefour ali eu acho que eu não encontraria. E eu achei engraçado também que quando o relator perguntou, olha, desses vinhos que o senhor tem, que o senhor adquiriu, né? Vários vinhos são caros, a Polícia Federal fez um recorte ali dos vinhos mais caros. Como é que você obteve? Alguns foram comprados, presente e tal? E ele respondeu, olha, alguns foram presente, a maioria não foi presente, a maioria eu comprei. Falou, aí você comprou aqui e tal, você comprou fora? Aí o relator perguntou, aí você declarou esses que você comprou fora, que foram mais caros? E aí ele percebeu que comprou e não declarou e respondeu, não, os mais caros eu comprei tudo aqui no Brasil. Mas eu duvido muitíssimo que tenha comprado todos os vinhos mais caros aqui no Brasil. Com certeza no curso do depoimento percebeu o que fez e o que admitiu, e aí quer dizer que os vinhos de fora ele deixou para abaixo da isenção de $1.000, deputado Gaspar. Todos os outros mais caros, ele fez questão de incentivar a indústria nacional. Além de tudo, é um patriota. Além disso, você ainda teve o apelido que o senhor deu, que eu gostei, pro Nelson Williams, chamando de papi. De fato, ele deve ter sido um pai para você para tirar de um salário de 5 mil reais para em pouco tempo, num período, inclusive boa parte desse tempo, período de pandemia, receber milhões de reais. Mas eu fico triste de ver você no depoimento aqui abandonar o papi. Porque foi sócio dele em trocentas empresas, com dezenas de milhões de reais, deu entrevista pro podcast aqui mostrado pela deputada Adriana, dizendo que foi uma virada na sua vida ser contratado pelo Nelson Williams, e agora aqui joga tudo nas costas do Nelson Williams. Diz que não, a relação com o Camisote, aquele que roubou milhões de reais dos aposentados, é só com o Nelson Williams. Não vou mais ser sócio dessas empresas. Então, o sujeito que supostamente te ergueu e deu a vida que você tem hoje, você abandona no curso do depoimento para essa CPI. Também não diz como é que fez a façanha de trazer um cliente de 80 milhões de reais, tendo como histórico passado só um cargo de assessor na Assembleia Legislativa. Não imagino como é que o senhor tenha feito esse relacionamento tão profícuo a ponto de trazer esse cliente. Também foi alçado aí a uma posição de comando sobre mais de 1.000 advogados, sem sequer ser advogado, sem sequer ter a qualificação para fazer a supervisão do trabalho desses advogados, num dos maiores escritórios de advocacia do país. Aliás, mesmo a formação como economista, eu acho, no mínimo, tortuosa, porque em determinado momento do depoimento, ele disse que a dívida pelo terreno de 22 milhões de reais poderia ter se transformado numa dívida de 60 milhões, porque nas parcelas o juro seria ajustado pela CDI. Olha, eu não sou economista, mas eu tenho certeza absoluta que isso não procede, que esse tipo de empréstimo, a título de pagar uma dívida por um terreno de 22 milhões de reais, não viraria 60 por causa de um ajuste de juro relacionado à CDI. E o outro ponto que precisa ficar muito claro, para todos que nos estão assistindo, é que nós estamos aqui falando, trata-se aqui, presidente, de um lobista de segunda classe, utilizado como laranja e utilizado como sujeito para ocultar o patrimônio de gente maior. E o senhor tem aqui a oportunidade de entregar essas pessoas maiores, inclusive em seu benefício. Nós não queremos aqui nessa CPMI pegar só as pessoas de segunda classe, pegar só criminosos menores. O que mais nos interessa são os patrocinadores políticos desse escândalo de desvio de dinheiro. E claramente, como apontou a Polícia Federal, o senhor, Fernando Cavalcante, é simplesmente a pessoa que tem no seu nome os carros que o Nelson Williams usa, é o sujeito que some com os carros na véspera da operação para eles não serem pegos. Não é a pessoa que efetivamente tem o maior poder político, o maior poder econômico para patrocinar esse escândalo. E você ainda quer nos fazer acreditar que o filho do careca do INSS, às vésperas da operação, que apreendeu seus carros, ou os carros que estão em seu nome, mas são do Nelson Williams, teria tirado a foto do seu carro por acaso. Ou por acaso o careca do INSS achou um carro bonito e nas vésperas da operação dele ser apreendido, sem você conhecer ele, ele tirou uma foto desse carro. Também por acaso,
um dos principais operadores do esquema, o Camisotti, também teria transações com empresas dos quais você é sócio. Assim, você não engana ninguém aqui. Claramente você é um peixe pequeno nessa história, mas tem a possibilidade de entregar gente maior. E eu disse que faria poucas perguntas, até porque o senhor já afirmou que não vai responder nenhuma delas. Mas eu queria perguntar ainda para o senhor. O senhor teve um encontro, e você é muito bem relacionado por meio do LIDE, por meio da sua curta trajetória na Assembleia Legislativa e na Prefeitura de São Paulo. O senhor teve contato com o ministro Lupe? Não vai responder, né? O senhor teve contato com o senador Everton Rocha? Não vai responder? Ou com alguém indicado ao INSS pelo senador, como é o caso do seu ex-chefe de gabinete? Ou André Fidelis? Aliás, presidente, por falar em senador Everton Rocha, o senador contratou o ex-ministro da Justiça do governo Dilma, Eugênio Aragão, para me processar no Supremo Tribunal Federal. Porque eu disse, e é verdade, eu reafirmo deste microfone, que o senador foi o primeiro citado nas investigações do INSS. E o senador agora pede a minha prisão do Supremo Tribunal Federal, já foi distribuída a relatoria para o ministro Luiz Fux, contratando Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça do governo Dilma. Eugênio Aragão, que curiosamente tem como um dos seus sócios, ou seu principal sócio, Willer Tomás, aquele que incidentalmente também houve um relatório do COAF apontando uma movimentação financeira atípica de mais de 40 milhões de reais. Coincidências curiosas que nós estamos tendo aqui nessa casa. Aliás, desde que eu ingressei nessa CPMI, eu nunca escutei tantas preocupações de políticos envolvidos diretamente na política maranhense, especialmente aqueles que orbitam o senador Everton Rocha, que agora pede a minha prisão no Supremo Tribunal Federal. Se amanhã eu tiver, como teve o senhor Fernando Cavalcante, a pouco prazerosa experiência de ter a Polícia Federal batendo na porta da minha casa, deputado Marcel, não será por envolvimento em esquema de roubo de aposentado, não será por esquema de corrupção, mas será porque um senador da República achou por bem pedir a minha prisão no Supremo, porque eu falei a verdade de que o senador, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações do INSS. Mas parece que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, não gosta que digam que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações do INSS. Para fechar, senhor Fernando Cavalcante, realmente, assim, achar que querer justificar, depois do acesso que nós tivemos ao sigilo do Nelson Williams, que a origem de todos os recursos é lícita, e citar como um dos elementos de defesa, de que, olha, gente, calma, eu tenho uma Ferrari, mas minha Ferrari está financiada. Falei, pô, agora sim. Agora tá explicado. Não, financiando a Ferrari é fácil. Qualquer trabalhador, qualquer um dos aposentados, imagina, o cara recebe BPC, financiou a Ferrari ali, pô, 5 mil suaves prestações, ele paga. Obrigado, presidente. Pois não, o deputado Kim Kataguiri.